capítulo 1 de Daniel, e os mais pequeninos também podem abrir as vossas Bíblias, capítulo 1, versículo 17. E diz assim: quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Bom dia aos irmãos, não cheguei a cumprimentar. Esta palavra aqui em Daniel, os mais pequeninos ouviram aqui, os mais novos também ouviram na Vida Kids aqui há uns meses, fala-nos de Daniel e os seus 3 amigos. E diz que Deus deu a estes 4 jovens conhecimento, inteligência e sabedoria. E eu gostava de saber aqui quem é jovem e que gostava de ter o mesmo: conhecimento, inteligência e sabedoria. Exato, eu também. Portanto, todos nós, não é? Todos nós ansiamos por isto. E a verdade é que Deus é fonte, a palavra ensina-nos que Deus é fonte de toda a sabedoria, de toda a inteligência, de todo o entendimento. Deus é profundo. E, portanto, termos Deus a derramar a sua inteligência, esta sabedoria, esta graça, capacidade em nós, é uma bênção. Mas para Deus dar, nós temos que ver a vida destes jovens. Porque é que Deus deu a estes jovens esta capacidade, estes dons? É isso que vamos ver hoje. A verdade é que eu, quando era criança, eu lembro muitas vezes ter feito esta oração. Eu orava: Deus, assim como tu deste a Daniel e aos seus 3 amigos inteligência e sabedoria, ajuda-me também e dá-me inteligência e sabedoria para ter boas notas na escola. Eu fazia isto muitas vezes. Mas então precisamos de perceber como é que era a vida destes jovens. Antes de tudo, vamos orar. E eu gostava só de dizer uma palavra aqui aos pequeninos. A palavra de Deus não é um livro comum, não é um livro qualquer. E Deus tem a capacidade de nos ensinar coisas novas, mesmo com histórias que já conhecemos. Ok? Portanto, vamos abrir os nossos corações para ouvir tudo aquilo que Deus nos quer transmitir hoje, está bem? Vamos orar. Senhor nosso Deus, abrimos o nosso coração para Ti, para ouvir tudo aquilo que Tu queres transmitir hoje. Tudo aquilo que queres ensinar. Nós abrimos o nosso coração para tudo aquilo que queres falar e fazer nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, eu Te peço por mim e pelo meu marido, para que sejamos mensageiros fidedignos daquilo que queres transmitir. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver aqui, a partir do versículo 1, vamos ver o que aconteceu. Tudo começa com o rei. E, portanto, eu venho aqui com os meus sacos, não é? Cheios de coisas, como é costume. E eu vou fazer de rei. Este rei chamava-se... Como é que se chamava o rei? Rei Nabucodonosor. Era um rei que andava a expandir o seu império. E, portanto, não leva mal, né? Estou a ser rei. Okay? E chegou a Jerusalém, sitiou Jerusalém, cercou-a e teve o desplante de tirar utensílios do templo de Deus e levar para a Babilónia, para o templo do seu Deus. Mas não ficou por aqui. O reino estava a expandir e ele precisava de mão de obra. Mão de obra escrava para ajudar a controlar o seu reino. Por isso ele foi buscar os jovens cultos, instruídos de Jerusalém. Por isso eu vou precisar aqui de um jovem. Pode ser o meu filho, cá Samuel. Vais fazer de Daniel. Daniel teve que sair da sua terra, foi para a Babilónia. Podes ir para aqui, só favor. E eu, rei Nabucodonosor, digo que a partir de agora tu vais aprender tudo aquilo que se passa na Babilónia. Vais ter que começar a estudar as nossas leis, os nossos costumes, tradições. Espera assim. Costumes, tradições, tudo aquilo que nós fazemos cá. Okay? É o que diz aqui no versículo 4. E, portanto, vais
passar a saber tudo aquilo que se passa aqui, porque tu agora és um dos nossos. E por isso tens que falar também como nós. Vais falar a língua dos caldeus. Consegues falar? Não sabes, não é? Pois eu calculei. Também vais estudar a língua dos caldeus, ok? Durante 3 anos vais estudar tudo aquilo que se passa na Babilónia, vais andar aqui a ler, porque agora és um dos nossos, ok? E portanto, como é que tu te chamas? Daniel? Daniel. Daniel é um nome muito judeu. Tu chamas-te Daniel? É isso? Daniel é um nome esquisito. Significa Deus é o meu juiz. Vocês têm umas coisas estranhas lá em Israel e falam de deuses sem nome. Não. A partir de agora vais ter outro nome, um nome mais pomposo. Está bem? Beltesazar. O que é que achas? Não gostas? É um nome espetacular, olha lá. Sabes o que é que significa? Bel proteja a sua vida. E se calhar estás-te a perguntar quem é Bel. Então, Bel é o Deus principal aqui da Babilónia. Não sabias? Ficas a saber, está aqui escrito. Depois estudas, é o Bel e os outros deuses todos. Está bem? E portanto vais ter que saber isto e começar a falar como nós. Olha, mas não acaba aqui. Como tu agora és dos nossos, nós queremos que agora... Portanto, a partir de agora, os teus costumes são os nossos. Está bem? E por isso vais comer que nem um rei. Já viste o privilégio? Comida... Olha, a comida lá em Israel não tem piada nenhuma. Já percebi que aquilo lá vocês só podem comer umas coisas, não podem comer tudo. Aqui tu podes comer coisas deliciosas. Experimentar coisas que nunca experimentaste. Isto é que vai saber mesmo bem. Isto é que vai ser prazer. Muito bem. E o Daniel, o que é que acham que ele fez? Vais comer? Não? Podes ir, Samuel. Obrigada. Pois é, o Daniel não quis comer. Então vamos continuar a palavra de Deus. Esta é uma história que não nos fala apenas de alimentos e dieta. É algo mais profundo que Deus nos quer ensinar. Okay? Diz a Bíblia que no versículo 8: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, Deus deu-lhe lá uma estratégia e ele aplicou aquela estratégia. Então, aqui estava Daniel e vários outros jovens, a quem os babilónios queriam fazer deles escravos instruídos, fazer parte do seu reino. Eles deveriam falar como eles, deveriam parecer como eles e deveriam fazer tudo aquilo que eles faziam, tudo aquilo que os babilónios faziam. Quiseram mudar o nome do Daniel, um nome extraordinário, que falava de Deus. Deus é o meu juiz. Os amigos dele chamavam-se Ananias. Ananias significa o Senhor é gracioso. E mudaram o nome de Ananias para Sadraque, que significa servo de Acu, que era o deus Lua dos babilónios. Misael significa quem é igual a Deus, um outro amigo de Daniel. E mudaram o nome de Misael para Mesaque, que significa a sombra do príncipe, ou quem é este. Finalmente, Azarias significa o Senhor ajuda, o terceiro amigo de Daniel. E mudaram o seu nome para Abed-nego, que significa servo de Nego, o Deus da sabedoria dos babilónios. Então, estes jovens foram tirados do seu reino e foram levados para outro reino. E eles queriam mudar
a mentalidade destes jovens, queriam mudar a forma como eles falavam, queriam mudar a sua identidade. Porque mudar o nome fala-nos de identidade. Estes nomes eram nomes lindíssimos que glorificavam a Deus. E eles queriam mudar a identidade dos filhos de Deus. Mas Daniel sabia bem quem era. Daniel não perdeu a sua identidade mesmo num reino pagão, num reino ímpio. E por isso, quando lhe pediram para fazer algo contra Deus, contra a palavra de Deus, ele não o fez. Então comer aquelas iguarias significava contaminar-se. Ou porque aquelas iguarias do rei continham alimentos que eram proibidos, tinham sido proibidos por Deus, aqui no Velho Testamento Deus tinha-lhes dado regras alimentares bem definidas, havia alimentos que eles não poderiam comer, ou porque era muito frequente neste tipo de reinos pagãos haver dedicação da comida aos ídolos. Portanto, para Daniel comer aquela comida, mesmo que parecesse deliciosa, ela significava contaminar-se. Significava deixar de ser puro. E ele sabia que era nação santa. Eles sabiam que era um povo de Deus. E por isso, ele determinou, diz aqui no versículo 8, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Há uma versão da Bíblia que eu gosto particularmente que diz que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Então, por causa desta resolução dele e dos seus amigos, Deus deu a graça, Deus deu uma estratégia a Daniel para que ele conseguisse estar aqueles anos todos sem se contaminar. E ele conseguiu. E ao fim dos 3 anos, diz então no versículo 17, por causa desta atitude, por causa deste temor a Deus, Deus deu-lhes conhecimento, inteligência e sabedoria. E no versículo 18 diz, e ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Havia, nesta altura, uma pressão para mudar estes jovens. Queriam mudar-lhes a mentalidade, a cultura, a linguagem e queriam fazê-los contaminar-se. Há, atualmente, tal como havia naquela altura, um reino espiritual que procura mudar a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos ou até falamos. Mas nós não temos que fazer como todos os outros jovens, ou como todos aqueles que estão à nossa volta. Pois não? Em particular, se isso é contra as leis de Deus. Portanto, não temos que falar como eles, não temos que fazer como eles. Temos que saber quem somos. E se somos filhos de Deus, temos uma linguagem de filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, o nosso interesse é agradar a Deus. E isto é o que significa temer a Deus. Temer a Deus é ter um respeito profundo, uma reverência profunda, uma devoção profunda a Deus. E eu gosto de uma forma simples, por outras palavras, dizer que é nós amarmos tanto a Deus que não queremos ofendê-lo, não queremos entristecê-lo, não queremos de maneira alguma desiludi-lo. Então era isto que estava no coração destes 4 jovens. E por isso eles se propuseram firmemente a não se contaminar. Foi esta a sua decisão. Portanto, há uma pressão para alterarmos os nossos princípios divinos, a nossa mentalidade.
a adotar uma linguagem diferente. E é interessante reparar que este rei Nabucodonosor, ele foi à procura de jovens. E ainda há hoje, o reino espiritual procura por jovens. O reino das trevas procura por jovens. Jovens que trabalhem para o reino das trevas. Mas nós sabemos quem somos. Amém? E por isso podemos, com convicção, tomar estas resoluções firmes de temer a Deus e por isso decidir não nos contaminar. Jesus dizia, não somos deste mundo. Vivemos neste mundo, habitamos neste mundo, mas somos de outro mundo. Somos de outro reino, o reino de Deus. Amém? Amados, eu, se não me levam a mal, vou ficar sentado, porque eu não quero pregar. Eu quero partilhar um pouco da minha experiência como jovem estudante. A minha mulher trouxe o fundamento da palavra de Deus, baseado em Daniel, amém, que serve de ensino para todos nós, não apenas para os mais jovens. É engraçado que ela falou de 4 jovens e eu vou dar 4 conselhos, se o tempo o permitir, e penso que sim, porque a hora é boa. Eu tive a oportunidade, amados, de tirar um curso superior, entretanto fazer 2 pós-graduações e, portanto, a minha experiência tem significado principalmente para mim, para os nossos filhos, mas pode também ser relevante para os nossos jovens que estão ainda a estudar e que devem aproveitar bem a oportunidade. Mas no final ainda, amados, eu vou querer partilhar convosco um testemunho que é bem maior do que o meu e que realmente é o mais importante e é aquele para o qual todos nós devemos olhar. E, amados, e estes 4 conselhos que eu vou dar, eu não vou apresentá-los por ordem de importância ou de grau de importância, mas por ordem cronológica. Foi aquilo que Deus pôs no meu coração quando a pastora Maria José fez este desafio, a mim e à minha mulher, de partilharmos a palavra de Deus nesta manhã. Aquilo que Deus pôs no meu coração foi partilhar um pouco do meu testemunho. E à medida que eu me sentei e ia escrevendo aquilo que Deus trazia à minha mente, ok? Eu percebia que realmente há princípios que Deus quer transmitir nesta manhã e, portanto, eu vou fazê-los de forma cronológica. Começava por dizer, amados irmãos, que eu tive o grande privilégio de ter conhecido Jesus com 7 anos de idade. E, na altura, eu era um menino fervoroso. Na verdade, eu já o era na Igreja Católica. Eu tinha sido batizado pelos meus pais, tinha feito a primeira comunhão, não falhava nenhuma procissão, não falhava a missa. Depois da missa eu ia-me confessar ao Padre Zé, ok? Eu era fervoroso, eu amava a Deus. Era o caminho que me tinha sido apresentado e eu tinha temor a Deus, ainda que estivesse na ignorância. Ora, quando conheci Jesus, esse fervor, ele cresceu, ok? Eu lembro-me, amados irmãos, que muitas vezes ia para a igreja no Carregado, onde tudo começou, durante um tempo de limpeza, e eu subia o palco durante a semana, pegava no microfone com 7 anos ou 8 e começava a imitar o pastor Gomes, porque eu vibrava com as coisas de Deus. Eu tive o privilégio de ter sido batizado no Espírito Santo com 8 anos. A partir dessa altura eu comecei a insistir com o pastor Gomes para ser batizado nas águas, mas ele achava que eu era novo demais. Enquanto os meus pais e a minha irmã foram rapidamente batizados, eu só pude ter sido batizado com 10 anos na praia onde nós fizemos o piquenique. Amém? Porque o pastor achava que eu era novo demais. Mas deixe-me dizer, amados irmãos, apesar desse fervor, apesar de ter sido cheio com o Espírito Santo, isso não me inibiu de ter caído em pecado. Infelizmente, eu deixei-me contaminar. Olha, foi na adolescência que eu experimentei álcool, ou que eu comecei a ingerir álcool. Foi na adolescência que eu comecei a fumar. Foi na adolescência que eu comecei com os namoricos. Foi na adolescência que eu comecei a ter comportamentos desviantes. Foi na adolescência que eu comecei a ter uma linguagem torpe. E era um filho de Deus. Mas eu deixei contaminar o meu coração. Porque deixe-me dizer, querido irmão, e mais diretamente aos nossos jovens, atualmente, não só de agora, mas de há muito tempo a esta parte, quer a escola, quer a faculdade, são um campo minado pelo pecado. Ok? E o primeiro conselho que eu quero dar está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, eu penso que vai ser projetado,
e que diz assim: jovens, acompanhem a leitura da palavra de Deus, os jovens, os adolescentes e as nossas crianças. Diz assim em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Daniel e os seus amigos decidiram não se contaminar. Em versões mais atuais, não refere as más conversações, refere o quê? As más companhias, as más amizades. Porque é das más amizades ou das más companhias que resultam as más conversações e a má influência. Então o primeiro conselho que eu vos quero dar é este, jovens. Escolham bem as vossas companhias, escolham bem as vossas amizades. Porque por causa das companhias e das amizades que eu fiz naquela altura, eu comecei a ser influenciado, ok? Pelo maligno. E tive experiências das quais me arrependo, amados irmãos, e como pai hoje e como filho de Deus, eu não desejo para os nossos filhos. E por isso nós temos esta preocupação, entre aspas, e procuramos, na realidade, diariamente ministrar-lhes a palavra de Deus para que eles não caiam em pecado. E deixa-me acrescentar, querido irmão, e muitas vezes até mesmo na igreja. Não é o nosso caso hoje em dia, amados irmãos. Mas há 30 anos atrás, eu lembro-me, parece que havia jovens enviados pelo diabo para destruir o nosso grupo de jovens. A pastora está a assinar com a cabeça, eu lembro-me de alguns. Ok? Eles podem vir diretamente do inferno, mas o objetivo é que se arrependam. Mas houve alguns que não se quiseram arrepender e começaram a desviar aqueles que, como eu, eram fervorosos. Olha, deixe-me dizer, querido irmão, eu só fui uma única vez a uma discoteca. E foi levado para um grupo de jovens da igreja. Alô? E quando lá entrei, querido irmão, eu sentia-me tão mal, que só me apetecia fugir, mas não podia, que eu era um adolescente e ia fugir para onde? Porque infelizmente há pessoas que na igreja parecem uns anjos e lá fora têm uma vida dupla. Parecem autênticos demónios. Na igreja contribuem para um ambiente celestial e em casa fazem um inferno à vida dos outros. Isto é verdade. E isto acontece também com as nossas companhias. Eu dou graças a Deus porque hoje eu sinto que temos um grupo de jovens fantástico. Fantástico. Isto é verdade. E eu fico muito feliz e deixo-me dizer, foi das principais razões pelas quais eu deixei o ministério em Samora Correia e vim para Alverca, para permitir, queridos irmãos, uma experiência cristã diferente para os meus filhos. Porque é fundamental nestas idades, amados, nós apontarmos o caminho e insistirmos, para que, como diz a palavra de Deus, ensina ao menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, jamais se desviará dele. E deixe-me dizer, e com esta contaminação, o bom desempenho escolar foi-se desvanecendo aos poucos. Eu era um excelente aluno na primária, mas a partir do momento que eu fui para a preparatória, a coisa começou a descambar, porque comecei a ter as tais experiências que já referi, fruto das más companhias. E lá dentro da escola, daquele campo minado, não está lá o pai e a mãe para nos orientarem nem para nos defenderem. E às vezes algumas coisas que nós fazemos nem queremos que eles saibam. Ok? Mas olha, demorou 10 anos... Mas aos 17 anos Deus invadiu o meu coração ou a minha vida e a partir desse momento eu tive um encontro real com Deus aos 17 anos. Foi aí que eu recebi da parte de Deus a minha chamada. Deus falou diretamente ao meu coração. Deus disse, tu vais-me servir porque eu te escolhi. Ok? Deus foi misericordioso. Eu estava a iniciar o 12º ano. Olha, deixa-me dizer, eu quando estava a iniciar o 12º ano, as minhas notas não eram nada por ir além. Em algumas disciplinas eu quase que passava por favor. Nomeadamente matemática, quando eu como miúdo era um excelente aluno na matemática. Eu quando iniciei o meu 12º ano eu não tinha qualquer expectativa num curso superior. Eu pensava que terminando o 12º ano eu ia trabalhar para as obras, eu ia ser pedreiro. Alguns já me viram a pedreirar, que eu às vezes partilho umas fotos no Facebook, porque desde os 14 anos, para ganhar alguns trocos, eu nas férias do verão ia trabalhar para as obras, ganhava-se bem, ok? Tínhamos que andar com sacas de 50 quilos aos ombros, com 14 anos, mas ganhava-se bem. E, portanto, era o melhor que eu sabia fazer. E no 12º ano eu pensava, quando acabar o 12º ano, eu vou para as obras. Mas Deus surpreendeu-me de uma forma extraordinária, que eu não estava a contar. Na disciplina de matemática, no 12º ano, eu tive um professor novo, um professor com quem nos anos anteriores eu gozava, porque tinha uma característica física, né, que às vezes dá vontade de gozar. Vocês sabem como é que funciona. Naquela idade, não é? Os jovens são mesmo tramados. Eu gozava com aquele homem.
E ele passou a ser o meu professor de matemática. E eu, ora, só me faltava era esta. E no primeiro teste eu tive a segunda melhor nota de matemática. Tive 10. Foi a segunda melhor nota. E aquele professor, contrariamente aos anteriores, a matemática em particular, o que é que ele fez? Ele deu-nos uma rebocada. Ele falou-nos ao coração. Ele disse: é desta forma que vocês andam a honrar os vossos pais, que andam a trabalhar e a fazer sabe-se lá o quê, para vocês terem uma vida melhor do que aquela que eles tiveram? O que é que vocês andam aqui a fazer? A passear os livros? A perder tempo? E, meus queridos irmãos, possivelmente a maior parte da turma não deu valor àquelas palavras. Mas eu sabia que Deus estava a usar aquele homem para falar ao meu coração. E eu lembrei-me em particular do meu pai, do sacrifício que toda a vida ele fez para dar algo melhor aos seus filhos. Aquelas palavras, aquele homem, Deus usou para falar à minha vida. Eu não tinha qualquer expectativa de curso superior, mas foi assim que Deus veio ao meu coração. Foi assim que Ele me corrigiu, queridos irmãos. E por incrível que pareça, mais tarde ele veio a ser professor do Josué. Um homem de referência também na vida do Josué. E na semana passada eu estive a falar com ele. Estou a falar de um homem que, não sendo crente, é um homem que liga com frequência para o Josué, com quem eu me encontro na rua diariamente. Foi um homem que se tornou uma referência na minha vida. Amém? Porque lá fora também há pessoas que podem ser referência para nós. Amém? E a quem nós podemos e devemos partilhar Cristo. Não é preciso ser crente para ser uma referência na vida. Ok? É preciso ser crente, é para ser salvo e experimentar a vida eterna. Glória a Jesus. Então, a partir desse momento, amados irmãos, eu que era um aluno mediano, eu tornei-me um aluno de excelência. Talvez o melhor aluno naquele ano, no 12º na escola, porque eu com alguma facilidade eu tirava 20 nos testes que eu fazia. E este professor era um professor que inclusivamente apostava muito em mim, gostava muito de mim e ele incentivava-me bastante. Mas aquilo que eu quero salientar, o segundo conselho, amados irmãos, fruto da minha experiência é este: coloca Deus em primeiro lugar. Coloca, jovem, Deus em primeiro lugar na tua vida sempre. Porque Deus não apenas usou aquele homem, não é, para me alertar, para me despertar, mas eu entendi, até porque Deus já tinha vindo à minha vida, ok, para despertar o meu interior, e eu no início do 12º ano decidi pôr Deus em primeiro lugar. E a forma como eu diariamente honrava a Deus era levantando-me às 6 da manhã, com 17 anos, para orar, até às 7. Com 17 anos, amados irmãos, no início do 12º ano eu estava mudado. Eu disse: eu vou aproveitar a oportunidade. Deus está-me a dar uma oportunidade de estudar e de viver para Ele. Então eu vou honrá-lo. Todos os dias às 6 da manhã, até às 7 da manhã eu orava. E depois ia para a escola e tinha uma atitude muito diferente agora perante os meus professores e perante a própria escola. E portanto o segundo conselho é este: coloca Deus em primeiro lugar sempre. Mas este não é um conselho apenas para os jovens, é um conselho para todos nós. Diz a palavra de Deus, irmãos bem conhecem, em Mateus no capítulo 6, versículo 33, o seguinte, palavras do próprio Senhor Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus tem de estar em primeiro lugar, o seu reino tem de estar em primeiro lugar, é a sua justiça que nós temos que buscar. Amém? E sim, Ele nos fará prosperar. Vimos esse exemplo, amém, na vida de Daniel e dos seus 3 amigos. Eles puseram Deus em primeiro lugar, decidiram não se contaminar, decidiram continuar a honrar a Deus, e Deus honrou-os, ok? E usou-os no propósito para o qual Ele os tinha escolhido. Glória a Jesus. Então, após me ter tornado um aluno de excelência, queridos irmãos, eu passei a almejar a faculdade. Eu tive o privilégio de ter entrado no Instituto Superior Técnico, que, como os irmãos sabem, ou muitos sabem, é das melhores faculdades de engenharia do nosso país. Foi um privilégio. Os meus colegas vinham ter comigo e me perguntavam: então que curso é que tu queres? Então que faculdade é que tu pensas entrar? E eu cá para comigo, eu só pensava ser pedreiro, pá. Qual faculdade? Eu nem estava para aí virado. Foi aí que eu comecei então a pesquisar e tive esse privilégio de fazer 5 anos, ainda antes do processo de Bolonha. As licenciaturas eram de 5 anos, agora são de 3, agora é mais fácil, num certo sentido. Ainda que haja possibilidade, e eu aconselho, quando isso se justificar, aos jovens fazerem o mestrado. Às vezes não se justifica, depende da área profissional, da saída profissional. Às vezes é, desculpem a expressão, perder tempo. Há outras vezes que faz sentido fazer um mestrado, ok? E meus amados irmãos, mas eu depois destes 5 anos o que queria mesmo era tiros e bombas e fui para a tropa. Está bem? Pronto.
A minha mulher, pela graça de Deus, teve a oportunidade de seguir para o mestrado, para o doutoramento e graças a Deus pela forma como Ele nos tem abençoado, mas acima de tudo, isto não acontece ou isto não aconteceu para a nossa bênção, mas para a glória de Deus. Há um propósito de Deus para cada um de nós. O terceiro conselho, amados irmãos e jovens, que eu gostava de vos deixar é este. Honra os teus pais e respeita os teus professores. Relativamente aos nossos pais, como é que nós, mais nós, podemos honrar os nossos pais? Olha, de uma forma muito simples. Não chumbes. Percebeste, não percebeste? O teu pai e a tua mãe trabalham para que tu tenhas a oportunidade de estudar e de um dia mais tarde, profissionalmente falando e materialmente falando, teres uma vida melhor do que eles. Eu lembro-me de estar no 5º ano e ia ver lá um fulano, ele é nosso vizinho, é lá da terra. Eu preocupado em passar, porque eu sabia que se eu chumbasse aquilo para o meu pai não faz sentido. Os nossos pais a trabalhar, a sustentar e nós andamos na escola a passear os livros para depois chegar ao final de um ano. É um ano perdido. Ok? É um ano perdido. É uma vergonha, aliás. Às vezes acontece, ok? Mas vamos nos esforçar para que não aconteça. Está bem? Portanto, o que eu estou a falar é de displicência para com o estudo. E isso é inaceitável. E eu lembro dele dizer, eu acho que vou chumbar, mas não me importa, o meu pai já me prometeu uma aparelhagem. Assim não vamos lá, assim não estamos a formar homens para a vida, ok? Assim estamos a facilitar as coisas e a estragá-los. Então, honra os teus pais e respeita também os teus professores. Eles são uma autoridade na tua vida, ok? Então, olha, não chumes, esforça-te por ti, ok? Esforça-te também para honrares os teus pais, para alegrares o seu coração, porque eles também se esforçam por ti e para o teu bem. E, portanto, faz aquilo que é a tua responsabilidade nesta altura. Presta atenção nas aulas, estuda e porta-te com juízo. Ok? A vida de estudante é única. Nós nunca mais voltamos a ter esta vida. A responsabilidade é... Ok? A nossa responsabilidade é estudar. Depois sim vem o casamento, vem os filhos, vem o trabalho, ok? Durante a escola aquilo é uma alegria. Mas há mínimos. Presta atenção nas aulas, estuda e porta-te com juízo. Relativamente aos teus professores, nem todos são bons, mas respeita-os. Eles são uma autoridade na tua vida. E não há nenhuma autoridade que não tenha sido estabelecida por Deus. Aprende com eles. Alguns há que te vão surpreender. Alguns há que se vão tornar uma referência na tua vida. Eu tive o privilégio de ter tido 2 referências extraordinárias na minha vida e ainda hoje eu me dou muito bem com eles. No 12º ano, este professor de matemática, que por sinal é meu vizinho, e também um professor no 4º e 5º ano de faculdade que eu conheci e que fez de mim um homem. Do ponto de vista académico e do ponto de vista profissional, ainda hoje ele continua a ser uma referência para mim, porque ele trabalhava a sério e levava as coisas a sério e aquilo que fazia com toda a integridade e com todo o empenho. Portanto, respeita os teus professores. E quando um professor se sente respeitado por um aluno, esse professor começa a olhar para aquele aluno de uma forma diferente. Agora, porque há professores para tudo. Eu lembro da minha professora de matemática no 10º e no 11º ano, chegou-me a dizer, eu estava na frente com um dos meus colegas, eu não vou falar em nomes, lembro perfeitamente, a gente estava-se a borrifar para a matemática. E estávamos na carteira da frente, mesmo na fila do meio, e ela uma vez chegou ao pé de nós e disse assim, olha, vocês podem falar à vontade, mas falem baixinho. Que é para ela continuar. Perceberam? E eu senti, esta mulher não está nada preocupada connosco. Mas, na verdade, os professores não têm que educar os filhos, sabem isso? Nós é que os temos que educar. Está bem? Os professores estão lá para transmitir conhecimento. Há alguns que vão um bocadinho mais longe e que se preocupam com os seus alunos. Mas se um aluno se estiver a borrifar, não é o professor que vai andar a fazer aquilo que lhe compete. O aluno, ok? E, portanto, eu vi essa diferença de ter uma professora que, desde que nós não interrompêssemos, nem fizéssemos barulho, podíamos estar a borrifar-nos para as aulas. Quando depois conheci um professor que ficava indignado quando nós tirávamos uma nota miserável e que aproveitou isso para nos repreender e que para mim, olha, foi uma bênção. Amém? Porque Deus corrige a quem ama. Amém? Deus corrige a quem ama. Está bem? Então respeita os teus professores, ok? Dá-lhes ouvidos, porque se eles sentirem que tu os respeitas, eles vão olhar para ti de outra forma. É isso que eu incuto no Josué, é isso que eu incuto no Samuel. Ok? E é isso que eu incuto no David. Está bem? Glória a Deus. E por último, amados irmãos, último conselho aos jovens que estão a estudar. Foca-te nos estudos.
Ok? Eu não referi aqui no ponto anterior, Romanos 13:7, gostava de referir porque a Bíblia diz honra a quem honra. Então honra aos teus pais e honra aos teus professores. São autoridades na tua vida. Ok? Os pais são eles que estão a sustentar. Os professores são eles que estão a ensinar. E isso vai ser útil no teu futuro. E para o teu futuro. E para que Deus cumpra o seu propósito na tua vida. E, portanto, honra a quem honra. Honra estas pessoas. E o quarto conselho é este. Olha, foca-te nos estudos. Isto porque eu estava a dizer que a vida de estudante é um tempo único, é um tempo fantástico. Nós fazemos amizades, nós temos experiências fantásticas. Ok? Mas é um tempo que passa a correr. E agora dirigia-me particularmente àqueles que já estão na faculdade. Quem é que está na faculdade? Levanta a mão. Vai, levantem a mão. Muito bem, graças a Deus. É um privilégio fantástico. Alguns já saíram há pouco tempo. O ensino superior é, sem dúvida, um patamar bem mais exigente. Escolaridade obrigatória até o 12º ano. Quem quiser ir além disso vai ter que pagar um preço. Ok? E depois vai depender também do curso, vai depender da faculdade, mas essa foi a minha experiência. Eu, quando cheguei à faculdade, ao técnico, eu andava completamente aos papéis. Ok? Mas, meus amados irmãos, aquilo que para mim já era ponto assente, por Deus em primeiro lugar, continuou. E se eu durante o 12º levantava-me às 6 da manhã para orar até às 7, quando entrei na faculdade, as aulas começavam às 8 da manhã em Lisboa, na Alameda. Eu tinha que sair, apanhar o autocarro de casa às 6h20. Então já não dava para orar das 6 às 7. Então o que é que eu passei a fazer? O que é que acho? Passei a orar das 5 às 6. Ok? Para apanhar o autocarro às 6h20, para chegar ao técnico às 8 e depois para estar a ouvir, não é? Que 1 é maior que 0. Era a loucura, onde é que eu vim parar? Deus tem um propósito em todas as coisas. Ok? Então o ensino superior é um patamar mais exigente. E o meu conselho relativamente a este ponto, em primeiro lugar, olha, estuda muito e mantém-te focado. Porque é um tempo que já não volta. Ok? Mantém-te focado. Aquele é um tempo em que tu tens de estar completamente focado. Eu estava tão focado que durante esses 5 anos eu nunca ingeri álcool. Eu fui para a faculdade, eu estava tão focado nos meus estudos que nunca ingeri álcool durante os 5 anos de faculdade. Foi um compromisso que eu assumi com Deus e o meu pai orgulhava-se de mim. Porque eu estava focado. Não havia tempo para arraiais. Havia tempo para estudar e para servir a Deus. Ok? Deixem-me fazer aqui um alerta. Cuidado com os namoros. E você, pastor, cuidado, namoro é das coisas mais belas da vida. É verdade. E é compatível com o estudo. Mas é preciso ter uma certa idoneidade e é preciso saber gerir o tempo. Porque eu, ao fim de um ano de andar na faculdade, conheci esta senhora. E eu acho que até fui para a faculdade para a conhecer. Mas pronto. E como naquele tempo, ainda antes do processo de Bolonha, as licenciaturas eram de 5 anos, eu tive que esperar que ela acabasse o curso para podermos casar. Nós namorámos 5 anos e meio. E, portanto, eu não sou radical, eu estou simplesmente a sugerir cuidado com o namoro. Não há incompatibilidade entre uma pessoa estar a fazer um curso superior e namorar, mas o namoro pode atrapalhar um pouco. Nós vamos ter que aprender a gerir bem o tempo, vamos ter que aprender a gerir bem as emoções, porque houve uma altura que eu ia mais às aulas dela do que às minhas. E os professores olhavam, mas quem é que é o fulano? Eu nunca ouvi aqui. Porque eu só queria era estar com ela. Jovens, percebem o que eu estou a dizer? E além de termos que gerir muito bem o tempo e termos que gerir bem as emoções, temos que saber depois gerir os apetites da carne. E a intimidade está guardada para o casamento. Eu sei as lutas que eu tive com aquela beldade durante 5 anos e meio de namoro. E, portanto, não é o conselho que eu agora dou aos meus filhos. É tempo demais. E por isso eu digo, foca-te nos estudos. Se acontecer, aconteceu. Mas vais ter uma luta maior. E vais precisar da graça de Deus para saber gerir essa questão. Na quarta-feira eu dei boleia a uma jovem. Não vou dizer nomes. Nós estávamos aqui na sala de oração. E eu dei boleia a uma jovem. E no carro, eu e a minha família. E ela estava a dizer, amanhã fui para a faculdade. Saí da faculdade, fui-me encontrar com o meu namorado, tivemos a namorar e o fim do dia estava aqui na sala de oração. Portanto, é possível conciliar. No curso de Psicologia, no curso de Matemática Aplicada, não, Josué.
Curso de Psicologia é até porque dá para estudar o outro, ok? Curso de Matemática Aplicada, não. Está bem? Portanto, cuidado com isso. Cuidado com o namoro. Não é incompatível, mas foquem-se nos estudos, está bem? Diz a palavra de Deus lá em Josué 1:9. O que é que diz? Os irmãos bem sabem. Esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Sei que às vezes há ali uma nota que não estávamos a contar e aquilo é um momento desolador, mas Deus diz, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus é contigo. Amém? Para te guardar, para te tornar um jovem bem-sucedido. Mas tu tens de fazer a tua parte. Põe Deus em primeiro lugar. Esforça-te e anima-te naqueles momentos, né, que nós não estávamos à espera. E para concluir, ainda relacionado com esta questão de focar nos cultos. E esta é uma experiência que eu tive real e que queria também deixar aos nossos jovens. Apesar de um curso superior ser um patamar bem exigente em termos de ensino, não é? E nós termos de estudar muito e estar focados, isso não é, nem pode ser, e falo por experiência própria, motivo para nós faltarmos ao culto de domingo. O culto de domingo é a prioridade da programação na nossa igreja local. Eu cheguei a faltar a um culto de domingo para estudar. Não valia a pena. O tempo passa a correr, nós não nos sentimos bem connosco próprios, porque sabemos que nós não estamos a fazer aquilo que agrada a Deus e, portanto, mesmo que te sintas apertado, põe Deus em primeiro lugar e vem ao culto, ok? Porque é o único momento da semana em que tu és capaz de estar com os teus irmãos e é aqui que Deus vai ministrar a tua vida, é aqui que Deus vai usar os irmãos para te animar, para te fortalecer, para te encorajar e depois vai, almoça, se for preciso dorme uma cesta e quando for estudar tu vais ver que vai render muito mais. E não vai haver nenhum... Batam palmas à vontade. Porque é muito difícil, inclusivamente, nós lidarmos com a ausência de um culto de domingo. E quando eu faltava a um culto de domingo para estudar, aquilo custava-me cá dentro. Porque eu sabia que não estava a honrar a Deus. E a Bíblia diz, eu honro aqueles que me honram. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Glória a Jesus. E eu gostava de ler, queridos irmãos, uma porção das Escrituras e fazer um apelo. Em 1 de João, no capítulo 5, no versículo 9, escuta bem esta palavra. Diz assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Amados, pelo Espírito de Deus eu tive a oportunidade de partilhar um pouco do meu testemunho, que pode ser valioso, pode ser uma referência para alguns de vós. Se não na totalidade, um ou outro aspecto certamente o será. Mas ainda que o meu testemunho seja verdadeiro e que seja aceito por vós, há um testemunho maior. É o testemunho de Deus. É o testemunho do Criador dos céus e da terra. É o testemunho do nosso Pai Celestial. Porque Deus não mente. Ele é verdadeiro. Ele é puro. Ele é bom. E é Ele que diz na tua palavra, na sua palavra, nós recebemos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus é maior. E o testemunho de Deus é acerca de uma única pessoa. A pessoa mais importante em todo o universo. Seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E no versículo 11 e 12 também, Deus diz assim na sua palavra: o testemunho é este. Repare, este é o testemunho de Deus. É o maior testemunho de todos os tempos. É um testemunho que ainda hoje é válido, está em vigor. E que Deus dirige a todas as pessoas. O testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E o meu apelo é este. Igreja de olhos fechados. Não queremos embaraçar ninguém. Eu sei que temos pessoas hoje pela primeira vez, mais do que uma. Podem já ter recebido Jesus, naturalmente.
Também podemos ter pessoas que, não sendo a primeira vez, nunca tiveram um encontro real com Jesus. Aquilo que vos quero dizer é que este é o testemunho de Deus. Deus nos quer dar a vida eterna. Deus quer te dar a vida que Ele projetou para ti. Se tu estás cansado de viver a tua própria vida, de viver a vida à tua maneira, e se desejas de uma vez por todas pôr um fim a essa vida que não tem levado a lugar nenhum e que tem causado tristeza, deixa-me dizer, nesta manhã, Deus te quer dar da sua própria vida. Deus quer que tu sejas um filho seu. Mas Deus diz, esta vida que eu te quero dar está no meu Filho, Jesus Cristo. E por essa razão, Jesus também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se nesta manhã tu desejas render a tua vida a Jesus, para te tornares um filho de Deus, para experimentares a vida verdadeira que Deus preparou para ti, mesmo antes da fundação do mundo, mas que por causa do pecado tu tens sido impedido de a viver e de desfrutar da presença de Deus na tua vida. Se hoje tu queres tomar essa decisão e queres render a tua vida a Cristo para receberes a vida eterna, a vida do Pai, levanta a tua mão no teu lugar. Glória a Jesus. No teu lugar, se tu queres render a vida a Jesus, se tu queres te tornar um filho de Deus, se tu queres pôr um fim à vida que tu vivias até aqui, levanta a tua mão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, de olhos fechados, vamos orar esta oração no nome de Jesus. Diz assim comigo, Pai Celestial, eu reconheço que a Tua palavra é a verdade, porque é a palavra do Deus único e verdadeiro. E eu sei que o Teu testemunho é este, que Tu nos deste a vida eterna. E essa vida, a Tua própria vida, está em Jesus Cristo, Teu Filho. Nesta manhã, eu decido receber Jesus Cristo no meu coração como meu Senhor e como meu Salvador. Eu recebo a vida eterna pela fé em Jesus, porque eu reconheço que só em Jesus há vida, só Ele é a verdade, só Ele é o caminho, e eu me arrependo dos meus pecados e da velha vida que eu tenho vivido para agora dar lugar à Tua vida, a verdadeira. Obrigado, Pai, porque eu sei que a partir de agora Tu me recebes no Teu reino como um filho Teu, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.